naquele lugar. Abençoe o retorno desses irmãos. Livre-os do mal, Senhor. E, ó Deus, estenda as tuas misericórdias também sobre o Rafael e a Gabriela, os teus filhos e nossos filhos também. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo em que esses irmãos têm servido ao Senhor conosco. Se é a vontade do Senhor, que no futuro eles retornem a este lugar, ajuda-nos a compreendermos a tua vontade, nos alegrarmos naquilo que o Senhor fará. Rogamos as tuas bênçãos sobre essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito bom rever os irmãos. Podem assentar, meus irmãos, e abrir a palavra do Senhor no primeiro capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, versos 34 a 40. É o texto da palavra de Deus que leremos. O nosso tema do mês tem sido o chamado de Deus para a família. Então, nessa manhã, eu quero lembrar desse tema geral do mês, mas também lembrar do tema anual da nossa igreja. O pastor Petrônio já disse, nós temos como divisa Efésios 6:10, que nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o nosso tema para o ano é fortalecei-vos. Por isso foi composto um hino pelo nosso ministro de música exatamente com esse tema, fortalecei-vos. Então, durante o tempo da exposição bíblica, eu tentarei biblicamente encorajar os irmãos aqui. Lembrem-se do chamado de Deus para a família e lembrem-se que nele nós podemos nos fortalecer para que possamos juntos cumprir o seu chamado para a família. Deuteronômio 1:34 diz-nos assim: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Mantenham, irmãos, esse texto diante dos olhos de vocês, um texto em que estão as palavras de Moisés ao povo de Israel. Esse texto está situado aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo, quando o povo de Deus estava nas planícies de Moabe, e dava para enxergar um pouco das planícies do Jordão, ou melhor, da planície do Jordão, onde estava a cidade de Jericó. Nós estamos falando de um momento decisivo para o povo de Israel. Depois de terem deixado o Egito, depois de terem passado por momentos já difíceis no deserto, a caminho de uma terra prometida pelo Senhor, a terra prometida aos patriarcas. Agora o povo de Deus chega ao limiar dessa nova terra. Moisés, com quase 120 anos de idade, tendo em sua memória tudo o que o povo de Deus fez e tudo o que o Deus do povo fez, recorda promessas do Senhor, mas também relembra daquilo que Deus fez por conta da infidelidade de Israel em muitos momentos da história.
Vejam que no versículo 34, Moisés está dizendo ao povo que, ouvido o Senhor as palavras do povo, quando rebelou-se contra ele, o Senhor se indignou e decidiu que, exceção feita a Josué e Calebe, as pessoas que estavam no deserto, membros da comunidade de Israel, não entrariam na terra que o Senhor lhes prometera. Irmãos, aqui Moisés está lembrando da murmuração em Cádiz Barneia. O povo de Deus reclamando e dizendo ao Senhor que desejava voltar ao Egito. Moisés está dizendo que era preciso, antes de entrar na nova terra, haver um novo pacto, ou uma renovação do pacto do povo com o Senhor. O que Moisés está dizendo é: Deus deseja que vocês sejam um novo povo numa nova terra, não um velho povo numa nova terra. Por isso vocês precisarão reafirmar os compromissos com o Senhor e repactuarem com Deus. Vocês precisarão se voltar para o Senhor com arrependimento e firmar o compromisso de obedecer à lei de Deus, para que vocês não vivenciem na nova terra tudo que vocês já experimentaram no passado no Egito. Essa história, irmãos, não é só a história de uma nação, é a história de famílias que compunham uma nação. Deixaram o Egito como escravos, mas deixaram como famílias. Agora, o que Moisés está dizendo é: as famílias precisarão fazer um novo pacto com o Senhor, precisarão revisar o que fizeram e dizer ao Senhor que continuam temendo ao Senhor, para que essas famílias formem uma nação feliz na nova terra. A felicidade depende da fidelidade ao Senhor. Vejam no verso 31 do capítulo 1 mesmo, quando é dito que no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar, nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. O que Moisés está dizendo, irmãos, é grave. Está dizendo: Deus com amor, tal como um pai faz com o seu filho, levou vocês por todo o caminho em que vocês andaram, providenciou o alimento, providenciou a água, providenciou a proteção, e vocês nem mesmo assim creram no Senhor de todo o coração. É hora de mudar e de voltarem a ser famílias pactuadas com o Senhor. Irmãos, nós somos o povo de Deus da nova aliança. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. E de tempos em tempos é preciso que, com muita humildade, as famílias que compõem a igreja olhem para a palavra de Deus e se revisem e refaçam os seus compromissos com Deus. Esse texto é um encorajamento para que nossas casas façam isso. O que o texto bíblico está dizendo é que famílias pactuadas com o Senhor não podem se deixar dirigir pela incredulidade. Se existe uma atitude nossa que ofende ao Senhor, é a incredulidade. Inclusive porque a incredulidade é a negação de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. E é necessário, como diz a palavra de Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é um Deus atuante, galardoador, recompensador, cuidador daqueles que o buscam. No verso 35, Moisés está dizendo: nenhum dos homens desta geração má verá a boa terra que o Senhor nos prometeu, salvo Calebe. Depois ele fala de Josué, porque, falando aqui de Calebe, é dito que ele perseverou em seguir ao Senhor. Meus irmãos, lembrem-se daquilo que Deus já fez por vocês. Todas as vezes em que os irmãos forem assaltados pelo fantasma da incredulidade, e não dá para negar, crentes são tentados a deixar de crer, a viverem como incrédulos muitas vezes. Lembrem-se, irmãos, apelem ao Senhor para que Deus reavive na memória de vocês aquilo que Deus já fez. Como um dos nossos hinos diz: hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Reconheçam
a fidelidade da palavra de Deus, para que os irmãos resistam à incredulidade. Lembrem-se que a palavra de Deus é verdadeira, é inerrante, é infalível. Sempre que os irmãos forem tentados a descrer no Senhor, lembrem-se que vocês confiam num Deus verdadeiro, de uma palavra verdadeira, de uma palavra perfeita. Olhando para Deuteronômio, no capítulo 4, versos 6 a 8, nós encontramos Moisés lembrando tudo isso a Israel. Deuteronômio 4, a partir do verso 6, diz assim: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? O que está sendo dito é: confiem no Senhor e na palavra dele. Vocês verão que o resultado será a bênção de Deus, de tal modo que os povos à volta de vocês se impressionarão e dirão: existiu em algum tempo, em algum lugar, algum Deus que fizesse o que esse Deus desse povo tem feito? Perseverem, irmãos, na vida pela fé. Deus espera que nossas famílias, porque são famílias de crentes em Jesus, vivam pela fé e não por vista. Meus irmãos queridos, clame a Deus para que vocês continuem confiando no Senhor e dando crédito à palavra de Deus, porque uma família vencida pela incredulidade é uma família que está à beira da destruição. Famílias que permanecem vivendo pela fé são famílias preparadas para enfrentar os grandes temporais, os imensos gigantes, as contínuas dificuldades dessa vida. Moisés está dizendo ao povo: não se deixem vencer pela murmuração. Lembrem do quanto vocês já reclamaram. Reclamaram sem motivo, inclusive. Lembrem do quanto vocês falaram palavras indevidas, palavras malditas, palavras que não cabem na vida de quem vive pela fé. Voltando ao capítulo 1, lá no verso 37, Moisés está dizendo: até eu, Moisés, até eu fui punido por Deus. Deus se indignou contra mim porque eu perdi em algum momento a linha, por conta das queixas de vocês, das murmurações. Até a mim o Senhor disse: Moisés, tu também não entrarás lá, porque o Senhor cobra mais caro dos líderes. Eu tenho consciência disso, irmãos. A cobrança de Deus, segundo o Novo Testamento, para os mestres é tão grande que a palavra de Deus diz: olha, se o Senhor não te chamou para ser mestre, não fique pedindo isso, não. A quem mais é dado, mais é cobrado. Irmãos, Moisés, infelizmente, sofreu essa punição do Senhor, mas Deus não foi incoerente. Deus deu a Moisés todos os recursos possíveis, até para que ele mantivesse a linha diante da murmuração do povo de Deus. Em algum momento Moisés falhou, e o Senhor, que estava forjando uma nova nação, disse: Moisés, você também não entrará. Você verá, mas não entrará. Eu me consolo muito olhando para Moisés e vendo que Moisés de fato já era um homem de idade muito avançada, que já estava se despedindo dessa vida. Mas o certo é que Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. No verso 38, Moisés está dizendo: Josué também entrará, porque Josué não murmurou. E aqui, meus irmãos, é uma referência aos espias, aos homens que foram ver a terra que Deus estava dando. Todos voltaram murmurando, com exceção de Josué e Calebe. Josué e Calebe disseram: não, a terra é boa, vejam os frutos que trouxemos de lá. Nós podemos sim vencer as pessoas que estão lá. Enquanto os murmuradores, depois de voltarem de Canaã, trazem um relatório terrível, irmãos, dizendo: olha, nós não devemos subir àquela cidade, porque eles são muito fortes. Nós não devemos entrar naquele lugar, porque as cidades são grandes e fortificadas.
o povo então passa a murmurar, sem entrar na terra, sem observar o livramento de Deus, sem perceber as fragilidades da terra que eles precisariam possuir. Murmuração, gente que não estava reconhecendo aquilo que Deus estava dando. Irmãos, há muitos anos eu ouvi alguém dizer assim: para que serve o apêndice? O apêndice, irmãos, é um pequeno órgão, um prolongamento do intestino grosso. Eu que estou chamando de prolongamento, mas não é apenas isso. Ele é um órgão linfático, né? Então ele está ligado ao intestino. E eu ouvi alguém dizer assim: o apêndice só serve para inflamar e doer. E eu fiquei pensando nisso. Não é possível que Deus tenha criado algo sem propósito. Porque, irmãos, fazer coisas sem propósito é característica nossa. Nós fazemos coisas que depois duvidamos que nós tenhamos feito. Sim. Nós compramos coisas que não servem para nada. E aí todo mundo tem um quartinho da bagunça em casa. E se os irmãos fizerem um cálculo de tudo que os irmãos compraram e que não serve para nada, isso vai entristecer os irmãos. Deus não é assim não, irmãos. E aí eu fui tentar ler, alguém então escreveu num artigo que isso é produto da evolução. Aí eu já fico todo travado, porque eu não posso acreditar nisso. Sequer, irmãos, foi comprovada a evolução. Alguém precisaria observar ao longo de milhares de anos para depois dizer se ela existe ou não. Creio que não existe. Estou seguro nessa minha posição, mas alguém disse: não, no passado o intestino era maior e o homem foi evoluindo e ficou esse apêndice. Eu fiquei pensando, o intestino era maior, não sobrava espaço para mais nada no abdômen. E eu continuei pesquisando, irmãos. Em 2007, uma universidade norte-americana publicou um trabalho reconhecido no mundo inteiro por pesquisadores do sistema gastrointestinal. O apêndice tem duas excelentes funções, duas. E eu louvei a Deus, porque o Senhor nos mostrou mais uma vez que Ele é um Deus que não é inconsequente. Duas funções do apêndice: produz bactérias que são importantes na sua digestão. Todo mundo sabe. Nós temos em nossa flora intestinal a alegria de saber que algumas bactérias nos auxiliam na digestão dos alimentos, pois lá no apêndice existe um berçário dessas bactérias bem-vindas no nosso intestino. Há uma segunda função: anticorpos que defendem o nosso corpo, que reforçam as defesas do corpo, são também produzidas no apêndice. Uma pessoa que precisa extrair o apêndice vai morrer por conta disso? Não. Mas ela será um pouco mais frágil do que aqueles que têm o apêndice. Se você já tirou o seu, conte com minhas orações. Não é correto dizer que ele não tem função alguma, que não serve para nada. Irmãos, nunca concluam que Deus se enganou. Sempre concluam que nós não compreendemos o Senhor. Nada que Deus faz, nem o apêndice, é sem propósito. Se você puder, mantenha o seu apêndice, porque agora a cultura é assim: olha, prevendo que eu possa ter um problema nos dentes, eu vou arrancar os dentes. Então alguém pode se adiantar e dizer: vou tirar logo. Não faz isso, meu irmão. O seu apêndice, um pequeno prolongamento do intestino grosso, dá uma grande contribuição à digestão e à defesa do seu corpo. O que isso nos ensina? Nos ensina que nós devemos deixar de murmurar. Apêndice serve só para inflamar e doer. Não seja murmurador. Serve para muita coisa. Nós somos um povo murmurador, eu me incluo nisso, irmãos. E por que murmuramos? Consequência do primeiro alerta de Moisés: porque somos incrédulos. Porque nós murmuramos? Porque nós deixamos de viver pela fé, deixamos de reconhecer aquilo que Deus tem providenciado. Se algum dia você que é casado disse: mas Deus, por que tu me deu essa esposa? Meu irmão, arrependa-se disso hoje. Você está murmurando daquilo que Deus lhe deu e que é necessário à sua vida. Irmãos, a murmuração precisa ser enfrentada com humildade. Eu preciso reconhecer, antes de murmurar diante do Senhor, que eu sou pecador, que eu cometo muitas faltas, que eu estou em dívida diante de Deus. Antes que eu reclame de Deus, eu preciso reconhecer
tudo que eu tenho feito, incredulidade, desobediência, omissão, lentidão espiritual, nós precisamos buscar entendimento espiritual da vida. Quando um crente em Jesus começa a clamar: Senhor, dá à minha casa renovação da fé, capacidade de viver pela fé, essa família então começa a entender a vida pelos óculos da fé e deixa de murmurar, como aquele jovem que era filho de um fazendeiro, um criador de cavalos puro sangue, cavalos que eram competidores, e próximo da grande competição no país, aquele jovem caiu do cavalo e fraturou a sua perna, e ele murmurou muito. E perto do seu pai, um homem temente a Deus, ele disse: Deus se esqueceu de mim, pai. Eu estava me preparando durante toda a minha vida para essa competição, e agora eu caí e fraturei a minha perna há menos de 2 meses. E o pai disse: meu filho, se isso é bom ou se isso é mal, só no futuro Deus dirá. E meus irmãos, em 15 dias o país entrou em guerra e convocou todos os jovens que tinham de 30 anos de idade para baixo, e ele tinha 25 anos de idade. E ele então, emocionado, disse: pai, eu preciso pedir perdão a Deus. Eu iria para a guerra se a minha perna não tivesse sido fraturada. E o pai disse: meu filho, até isso também, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Nossas famílias, irmãos, se confiam em Deus, murmurarão menos. Filhos, não murmurarão dizendo que há pouco alimento na mesa. Não há pouco, há o suficiente. Nós inventamos necessidades, irmãos. Deus nos dá o suficiente. Deus não tem o dever de alimentar o seu ego, de fazer com que você queira aquilo que é supérfluo. Você tem o suficiente. Não murmure na mesa da refeição em sua casa. Não faça isso, você que é filho. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho tem tido dificuldades na escola, não murmure. É o seu filho, é a sua filha. Assim como você, ele enfrentará certas dificuldades ao longo da vida. E na escola, certamente ele lidará com disciplinas em que há grande facilidade e outras em que há dificuldade. Ore, busque meios de reforçar o aprendizado, encoraje para que supere, mas não murmure do filho que Deus lhe deu. Prefira um filho na mesa da sua casa, lutando para aprender o conteúdo, do que no hospital lutando contra um câncer. E eu estou dizendo isso porque a nossa cidade abriga um lindo trabalho feito pela ACOM. O Hospital do Câncer, irmãos, é referência nacional no tratamento de câncer infantil. E quantas vezes, visitando pessoas no Hospital do Câncer, eu tive que conter as lágrimas ao cruzar com crianças que na cadeira de rodas passam fraquinhas, magras e sem cabelo. Não murmurem, irmãos. Se as famílias forem capazes de recordar tudo que Deus tem feito, tudo que o Senhor tem dado, também fugirão da murmuração. As famílias precisam confiar em Deus e em seus planos. Moisés está dizendo: meus irmãos, confiem em Deus. Vejam o que vocês estão dizendo no verso 39. Vocês estão dizendo que os filhos de vocês vão ser mortos, não entrarão na nova terra. Irmãos, vejam, a incredulidade gera murmuração, e a murmuração, irmãos, traz palavras malditas. Os nossos filhos serão presa fácil. E Moisés diz: isso não vai acontecer. O que vocês estão dizendo não vai acontecer. Confiem nos planos de Deus. Esses meninos que são tão pequenos hoje, que nem sabem o que fazer, não sabem distinguir entre bem e mal, pois eles entrarão na terra que essa geração aqui não conhecerá. A geração que saiu do Egito morrerá no deserto. A segunda geração, os filhos, entrará na terra prometida. Eu darei a terra, porque lá de fato tem gente bem armada. Porque de fato vocês não são capazes. Eu darei a vocês a terra, e os filhos de vocês possuirão. Confiem nos planos de Deus, porque Deus é fiel e não nega a sua palavra. E os planos de Deus são melhores que os seus. Quando os pais olham para os filhos, fica a pergunta: qual será o futuro do meu filho?
E nós, volta e meia, ouvimos irmãos muito preocupados, dizendo: nesse mundo em que meus filhos estão, meu Deus, ninguém deveria mais pôr filhos nesse mundo. Irmãos, precisamos confiar em Deus. Outros capítulos difíceis da história da humanidade foram vivenciados por crentes que confiaram em Deus. Irmãos, eu sou pai também. Eu sei o que há no coração de um pai ou de uma mãe que olha para esse mundo miserável, de ideologias tão demoníacas, e se preocupam. Irmãos, eu não tenho outra forma de encarar esse desafio a não ser dizendo: Deus é Senhor sobre céus e terra, e Ele cuidará dos meus filhos. Os filhos de quem vocês estão dizendo morrerão, eu, o Senhor, permitirei que eles possuam a terra, eles verão e entrarão nessa terra. Nós precisamos crer nisso, irmãos, e confiar nos planos de Deus. Por isso, confiaremos os nossos filhos aos cuidados de Deus, sabendo que Deus permitiu a vinda de cada um desses meninos e meninas ao mundo. Então Deus se importa com eles. Se Ele é o Criador e Ele permitiu que essas vidas se formassem, Ele não se importaria com essas vidas? É claro que Ele se importa, vovó, com o seu netinho. É claro, biso, que Ele se importa com o seu bisneto. É claro, mãe, que Ele se importa com o seu filho. É claro, pai, que Ele se importa com a sua filha. Meus irmãos, Deus não desamparará filhos tementes a Ele. Reafirme o pacto de vocês com Deus. Chame os filhos de vocês a firmarem um pacto com o Senhor. E o nosso pacto é um pacto de fé com o Senhor, de confiança no Senhor. É um pacto de serviço ao Senhor. E os irmãos verão que Deus não desamparará filhos justos. Deus excede em bondade a cada geração. Porque esse mundo, irmãos, apesar de tudo, ainda contém belezas. Porque Deus excede em bondade. O nosso Deus, perfeito como é, pode ser visto em diversos atributos. O nosso Deus é um Deus tão justo que ira-se contra o pecador? Sim, claro. Vocês não suportariam servir a um Deus que não fosse reto, que não fosse justo, também contra o pecado. Mas o nosso Deus é o Deus do amor, da misericórdia e do perdão. Os atributos do nosso Deus, irmãos, geram um equilíbrio que nos fazem vê-lo perfeito. Então lembrem-se disso, irmãos. Hoje à noite eu falarei sobre a bondade e a severidade de Deus. Lembrem-se que enquanto Deus tem demonstrado a sua ira contra esse mundo, ao mesmo tempo Ele tem demonstrado bondade ao permitir que essa chuva caia do céu, sem a qual não haverá alimento, não haverá saúde, não haverá água. A igreja de Jesus reunida nesse mundo, Deus tem excedido em bondade, porque, meus irmãos, se Deus fosse somente justiça e não fosse amor, esse mundo não teria sido tolerado por Ele como tem sido tolerado até aqui. Mas Deus excede em graça, é do caráter dEle. Deus excede em amor, Ele é amor. Por isso, lembre-se que assim como Deus tem sido bondoso em sua geração, Ele que não muda, será na próxima geração. Confie seus filhos aos cuidados do Senhor. Confie seus netos aos cuidados do Senhor. Leve os seus descendentes a firmarem um pacto com o Senhor, que é pela fé, é crendo em Jesus e nele confiando. E vocês verão, meus irmãos, que Deus trará alento ao coração preocupado de vocês. As famílias que quebraram o pacto, elas são mencionadas aqui. Para elas ficou o desamparo do Senhor, porque Deus é justo. No verso 40, depois que Moisés diz tudo aquilo que nós já lemos, ele olha então para o povo que não entraria na terra prometida e diz: vocês vão se virar mais um pouco, porque vocês não vão entrar agora, e vocês vão continuar no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Para vocês que têm agido com incredulidade, que não têm lembrado de quem Deus é e do que Ele faz, que tem murmurado, que não tem confiado em Deus, para vocês fica aí o deserto. Para aqueles que creem, não murmuram e confiam nos planos de Deus, fica a nova terra. Aprendamos, irmãos, com essas famílias e sejamos fiéis ao Senhor com quem nós firmamos uma aliança, a aliança do Calvário,
aliança pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós fomos lavados e tornados aceitáveis diante de Deus. Pelo sangue de Jesus, Deus demonstrou a sua graça, buscando o homem e demonstrando o interesse dele na redenção do perdido pecador. Precisamos, como famílias, reafirmar o nosso pacto com o Senhor, sabendo que, pactuados com o Senhor, Ele nos fortalecerá para vencermos os desafios, as agruras, as lutas dessa vida. Deus sustente você e sua casa. Deus abençoe você e a sua família. Deus ajude vocês a viverem pela fé e a rejeitarem a incredulidade. E pactuados com o Senhor, sejam fortalecidos. Nós vamos cantar agradecendo ao Senhor mais uma vez pela família que Ele nos deu.